Como que eu faço para montar um plano odontológico para minha própria clínica? Ou seja, como que eu faço para criar um convênio, para montar um convênio próprio da minha clínica? Bom, em primeiro lugar, é interessante a gente conversar sobre o porquê tomar uma atitude dessa. Por que montar um plano próprio da clínica? Bom, em primeiro lugar, um plano próprio, ele é uma ferramenta que facilita muito a captação de pacientes, principalmente se uma clínica está no começo de captação. Tá? Então, é uma forma de você conseguir captar mais facilmente, é mais uma fonte de captação de pacientes e de fidelizá-lo. Tá? Porque se você cria um plano realmente atraente e que funcione, o paciente, além de se atrair, ele vai tender a continuar com você por conta desse plano. Tá? Uma outra grande vantagem é que você consegue, através desse plano, fidelizar, atrair mais parceiros, né, e fidelizar com esses parceiros. Porque aí você tem uma série de vantagens mais organizadas e mais claras para você poder apresentar para determinados parceiros que você queira fechar para a sua clínica, né? Uma parceria onde eles forneçam os pacientes e você forneça benefícios e desvantagens. Então, através de um plano, isso fica muito mais organizado, né, e muito mais fácil, mais claro do parceiro poder entender as vantagens que ele pode passar para os seus associados ou seus funcionários de empresa, ou seja lá qual for o parceiro que você estiver fechando. Tá? Então, assim, à primeira vista, a questão do plano, ele pode ser a sua primeira mola propulsora da sua clínica, a mola propulsora de captação de pacientes da sua clínica. Tá? E aí depois, você pode avaliar se continua com essa estratégia, né, do plano, ou se você aos poucos vai reduzindo para ter mais pacientes particulares. Por que eu digo isso? Porque a questão do plano ela não traz só vantagens, pode a longo prazo também trazer algumas desvantagens, como por exemplo, diminui o espaço na agenda para pacientes particulares. Tá? Se o seu plano realmente funciona e começa a atrair muitas pessoas, ele começa a ocupar muito espaço na agenda dos pacientes particulares. E aí, a longo prazo, isso acaba diminuindo, reduzindo o seu faturamento. Tá? Outra coisa que soa como uma desvantagem é que a percepção de valor que o paciente tem sobre o seu plano, sobre a sua clínica, através do plano, fica muito vinculado ao valor, pode ficar muito vinculado ao valor. Né? Então você pode estar atraindo muitas pessoas simplesmente porque tem um desconto, é um plano interessante do ponto de vista financeiro. Né? E aí tem paciente que vai entender o valor da clínica sem ser pelo ponto de vista financeiro, tem outros que não, mas isso torna mais frágil esse tipo de percepção. Tá? Então, baseado nos seus objetivos, né, e aí você tem que ver quais são os seus objetivos a longo prazo da sua clínica para poder utilizar esse plano. Tá? Um plano odontológico da sua clínica, próprio da clínica, ele pode servir como uma mola, apenas como uma mola propulsora, como eu já falei, tá? Para você poder ter uma captação inicial de pacientes, formar sua carteira de clientes e aos poucos você ir diminuindo a quantidade de planos oferecidos e substituindo por pacientes particulares, ou ele pode servir como uma base da sua clínica, de fidelização da sua clínica, ao ponto de que você consiga encher toda a sua agenda da sua clínica, e aí quando faltar espaço você vai e monta uma outra unidade através do plano. Aí o plano e as clínicas, as unidades da clínica para atender esse plano vão crescendo concomitantemente. Tá? E aí depende do seu planejamento estratégico, do que você planejou para a sua vida. Tá? Bom, mas independente disso, é sempre uma boa alternativa você criar um plano próprio da clínica para que você consiga realmente captar, ter uma fonte sua de captação, não uma fonte de terceiros. Né? Essa é uma grande vantagem do plano, é uma fonte sua de captação de pacientes. Né? Os pacientes estão vindo por algo que está totalmente sob o seu controle. Né? Não é o marketing digital que está, às vezes, no controle das plataformas de mídias sociais, ou
uma outra determinada propaganda ou um determinado parceiro. Não, isso aí está mais no seu controle. Tá? Então isso te dá poder de captação. Tá? E também poder de fidelização. Né? Porque se o paciente está satisfeito com o plano da clínica, ele vai tender a ficar com você, não vai querer trocar. Tá? Para você ter uma ideia, mais ou menos assim que nem os planos de fidelizações que existem em diversos outros ramos. Por exemplo, Posto Ipiranga. O Posto Ipiranga tem um aplicativo que, você abastecendo aquele aplicativo, você consegue um desconto pequeno. Né? Mas como todos os preços são tabelados, aquele desconto pequeno acaba fidelizando o usuário, que ele acaba sempre indo no Posto Ipiranga, porque ele vai ter um descontinho através daquilo ali. Tá? Então foi um plano de fidelização deles. Tá? Mas existem alguns passos para você construir um plano atraente e eficiente para sua clínica, que realmente possa funcionar. Tá? Alguns passos básicos para que ele possa se concretizar como uma proposta real, a ponto de ser vantajoso para o paciente e é vantajoso para a clínica, tá? Também, e ter uma prosperidade a longo prazo. Tá? Então vamos ver aqui alguns desses passos. Tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente, antes de oferecer qualquer plano, antes de montar o plano, é você conhecer muito bem os seus preços. Tá? E quando eu digo conhecer os preços, é conhecer todos os custos de cada procedimento que você está tendo e a margem de lucro que você tem em cada um dos procedimentos. Por que é importante isso? Porque em cima dessa margem de lucro é que você vai dar o seu desconto. Então o seu plano vai ter que dar um desconto na sua tabela particular. E esse desconto vai sair dessa margem de lucro. Tá? Então, se você não conhece muito bem, se você não montou seus preços tecnicamente, conhecendo a sua margem de lucro, muitas vezes você pode dar um desconto maior do que poderia dar e o plano acaba te dando prejuízo ao invés de lucro. Tá? A questão é a seguinte, o pensamento que você tem que ter é que o plano vai trazer mais pacientes e aí você vai ganhar escala. Então vai valer a pena você abrir mão de uma margem de lucro maior para poder ganhar na quantidade de pacientes que vão vir. Então, por exemplo, vamos dizer que a média da sua margem de lucro dos seus procedimentos, de todos os procedimentos, seja 20% de lucro. Tá? Você pode reduzir esse lucro para 15%, 12%. Tá? Você reduz a sua margem de lucro, que você vai dar desconto, mas isso vai tender, através da fidelização do plano, a trazer mais pacientes. E aí, em escala, ou seja, pelo maior número de pacientes que vão ser atraídos por esse plano, você acaba ganhando mais, faturando mais por conta disso. Tá? Mas para essa conta fechar, é muito importante que você conheça a sua margem de lucro. Você saiba exatamente o quanto que você pode dar de desconto nesse plano para que você não tenha prejuízo. Tá? Eu posso estar sendo repetitivo em relação a falar isso, mas é porque eu conheço muito dentista e muita clínica que não tem essa sua preocupação, aliás, que acaba montando os seus preços, copiando os concorrentes, sem conhecer os seus custos, e aí vai lá, faz um plano próprio da clínica, ou então fecha parceria dando, sei lá, 30% de desconto, ou 20% de desconto em cima dos seus preços, e aí na verdade está tendo prejuízo, e nem sabe que está tendo prejuízo. Aí fica com aquela sensação, pô, tô atendendo, e o dinheiro está sempre sumindo, as contas estão sempre me apertando. É porque não fez esse passo básico. Claro, é o passo mais básico que tem. Conhecer a margem de lucro, para saber o quanto de desconto pode dar nos procedimentos nesse plano. Tá? Bom, uma vez conhecido isso, e eu tenho uma aula aqui no meu canal do YouTube, onde eu disponibilizo uma planilha de Excel, tá? Tem um link ali para poder baixar uma planilha de Excel que serve como uma calculadora de procedimento odontológico. Nessa aula tem o passo a passo de como usar essa planilha de Excel para você calcular seus preços com precisão. Tá? Eu sei que às vezes pode ser um pouco complicado você calcular os preços de procedimentos odontológicos, algo que os dentistas têm muita dúvida, mas nessa aula estão ali. Tá? E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para essa aula, e lá nesse link você pode baixar, tem
na descrição dessa aula vai ter um link para você baixar essa calculadora de procedimentos odontológicos, onde você vai ter condições de poder avaliar as margens de lucro de cada um dos seus procedimentos, ok? Bom, depois que você tem conhecimento disso, você tem que ir para a parte de montar a sua tabela diferenciada para cada procedimento. É difícil você conseguir dar é muito arriscado, aliás, não é difícil. É difícil e muito arriscado você dar um percentual de desconto em todos os procedimentos, porque eles têm custos variados. Né? Se você pega e fala, eu vou dar então, nesse plano vai ter 20% de desconto sobre todos os procedimentos. 20% de desconto em procedimentos de limpeza, de restauração, né, de uma extração, pode ser fácil de absorver, porque tem custos menores. Mas 20% em cima de uma prótese, que tem custos maiores envolvidos, custo do laboratório, ou em cima de uma cirurgia de levantamento de seio, que tem o custo do osso particulado envolvido, e aí já começa a prejudicar mais, porque dificilmente você vai conseguir diminuir, ter um desconto nesses custos maiores. Tá? Então, os descontos eles têm que ser variados. Então, quando você estiver negociando, é importante, eu acho interessante você dizer que é uma faixa. Aqui a gente vai ter descontos, esse plano fornece desconto nos procedimentos que variam de 10% a 30%, por exemplo. Aí se estabelece uma faixa e pode trabalhar com esses descontos de acordo com os custos envolvidos em cada procedimento. Se você botar um percentual de desconto vinculado a esse plano para todos os procedimentos, inevitavelmente você vai acabar tendo prejuízo. Tá? Então, coloque uma faixa e monte essa tabela. Por isso que é interessante montar a tabela um a um. Para cada procedimento, você vê até onde você pode dar de desconto e aí ver a faixa de desconto que foi dado na maior parte dos procedimentos. Vamos dizer, se o mínimo que você deu foi 10 e o máximo que você deu foi 30, aí você, na hora de negociar, fala, aqui, nesse plano tem descontos de 10% a 30%, variando conforme o procedimento. Tá? Bem facinho de entender. Tá? Mas o importante é que na hora que você der esse desconto, uma vez que sabe que você conheça o seu preço, conheça a sua margem de lucro, é que você deixe uma margem de lucro suficiente para que você consiga ter lucro em escala, ou seja, com uma maior quantidade de pacientes vindo, supondo que isso vão atrair uma maior quantidade de pacientes. Tá? E aí isso vai tender a aumentar o seu faturamento. Ok? Bom, uma vez estabelecido isso, que os descontos que vão ser dados em cada procedimento, é o momento de você estabelecer algumas regras para esse plano. Por que as regras? Porque quem entrar no plano, seja parceiro, seja um paciente que você esteja oferecendo ele diretamente, um a um, ele tem que entender que o plano está lá para funcionar, que tem regras e que elas não são acessíveis a qualquer um. Quem não for credenciado a esse plano não vai passar por esses benefícios. E tem regras para que ele possa usufruir desses benefícios. Se a coisa ficar solta, sem regra, perde-se o valor. Tá? A pessoa tem a sensação de que, não, isso aqui vale para todo mundo, então esse plano não tem valor nenhum. Então é muito importante que você estabeleça as regras para você criar o valor do seu plano. Para o seu plano ter um valor real para quem está recebendo. Tá? E que tipo de regra que você tem que criar? Tá? Primeiro, questão de carência, quanto tempo que ele demora para poder entrar em vigor. Normalmente você bota carência zero, mas coloque lá que é carência zero, porque o pessoal de plano está acostumado a ter um tempo de carência. Tá? O valor para adesão desse plano, se é uma mensalidade, se é uma anuidade ou se não tem valor. Tá? Eu já trabalhei, né, nas clínicas que eu tive, eu já montei um plano onde o valor era o valor da nossa limpeza, né, e o paciente, assim que aderia ao seu plano, ganhava a limpeza. Então era uma forma de eu já fazer uma venda casada da limpeza. Então era bom para o paciente e era bom para nós. E não ficava solto assim, tipo, você pode entrar no plano quando você quiser, não precisa de nada. Não, você precisa de um comprometimento, você precisa pelo menos pagar um valor de uma limpeza. Tá?
Então, acabava valendo a pena. Tá? É uma boa ideia de você deixar a coisa atraente, porque vai ser uma proposta meio irrecusável para o paciente, porque ele vai querer fazer uma limpeza, né? Ele já vai gastar nessa limpeza, né? Provavelmente ele já vai gastar nessa limpeza, então por que não entrar no plano? Ele já entra no plano, tá? Aí já fica com acesso e ele acaba fidelizando, né? Quando ele for precisar de outros procedimentos, ele vai pensar, bom, eu vou pelo menos tentar ir naquela clínica que eu fiz aquele plano, porque lá eu posso ter algumas vantagens que não tem na outra. Então, no mínimo, ele vai olhar na sua também. Tá? Você também tem que estabelecer a regra de cobertura. O que está incluído? Né? São todos os procedimentos? São alguns? Né? Uma faixa de desconto para alguns procedimentos, outra faixa de desconto para outros. Ou seja, essas regras têm que estar estabelecidas em relação ao plano na hora que você for oferecer. Outra coisa muito importante de você ver é em relação a quem que vai estar coberto por esse plano, os dependentes, tá? Como um plano desse é com o objetivo de você alcançar o maior número de pessoas possível, para poder ter uma captação maior de pacientes, é interessante que você venda, quando você vender para uma pessoa, você diga que está estendido aos familiares, tá? Aí vem familiares também, não vão vir só a pessoa, vão vir as pessoas da família, tá? Então é uma forma que eu já trabalhei assim e acaba dando certo, tá? Então é isso, estabeleça regras para poder gerar o valor, tá? Outra coisa muito importante é você criar um oficializador desse plano. O que seria isso? É algo concreto que faça a pessoa se sentir parte desse plano, que oficialize a entrada dela nesse plano. O que normalmente a gente usa? O que normalmente os planos tradicionais usam? Uma carteirinha. Então faça uma carteirinha. Tá? Uma coisa é você entrar num plano e dizer assim, tá, agora você faz parte do plano, é só dar o seu CPF aqui que está fazendo parte do plano. Outra coisa é você pegar os dados da pessoa, mandar fazer uma carteirinha e entregar para ela na outra seguinte aqui, ó, esse é o plano da nossa clínica e tal. Toda vez que você vier aqui, apresente esse plano para poder ter acesso à nossa tabela diferenciada. Pronto, você gerou, você fez cumprir as regras, mostrou que não é para qualquer um, você oficializou a entrada dele através de um instrumento, de uma carteirinha, ou seja, se não tiver aquela carteirinha, ele não vai ter acesso à tabela diferenciada. Então não é qualquer um que pode entrar lá e ter acesso a essa tabela diferenciada. Tem que ter a carteirinha. Assim você deu valor ao plano. Tá? Inclusive isso é muito útil em relação aos parceiros. Se você vai em alguma empresa que está fazendo parceria, não é só chegar lá e falar, só dizer que é dessa empresa lá na clínica que tem acesso à tabela diferenciada. Não, cada um vai ter que ter a carteirinha, faz e entrega em mãos a carteirinha. Assim a coisa fica mais oficial, mais séria, com mais credibilidade. E aí as pessoas tendem a dar mais valor e valorizar aquilo ali. É só você lembrar, não tem alguns supermercados que fazem seus planos de fidelidade ali, que fazem na hora que você está pagando a conta, vem alguém, né, pagando ali no caixa, pagando, vem alguém do supermercado e fala, não quer fazer aqui o cartão do supermercado aqui, você vai ter acesso a descontos e tal. Eles não fazem você só colocar o seu CPF e dizer onde você vai ter acesso a desconto. Não, eles vão lá, te chamam, fazem um cadastro com você, né? Ou então eles mesmo pegam os seus dados, fazem o cadastro, aí eles geram uma carteirinha para você, aí eles te dão uma carteirinha, ou um cartão, aí você usa esse cartão para obter os descontos. Eles não fazem só tudo, eles fazem isso para valorizar, para oficializar, para que você realmente dê valor àquilo aqueles benefícios que estão sendo disponibilizados para você. É que não fique aquela sensação de que é qualquer um que tem acesso àquilo. Não, não é qualquer um. É só aqueles que possuem o cartão ou possuem a carteirinha. Tá? Então, não estou dizendo que tem que ser uma carteirinha. De repente você consegue desenvolver algo online mesmo, uma carteirinha virtual que ele possa apresentar, ou algo desse tipo. Mas é importante ter um oficializador. Eu trabalhei nas minhas clínicas com carteirinha, e a carteirinha funcionou bem. Mandava fazer... É muito fácil fazer carteirinha, você pode ir pode ir na internet mesmo, tem ali cartões mais baratos, por exemplo. Tá? Você pode... É o nome de uma empresa que faz cartões.
Ali tem cartões de PVC e tal, para carteirinha, você online mesmo manda fazer, em 3 dias está no seu correio. Tá? Aí você pode mandar fazer etiquetas e botar deixar um espaço para etiqueta e botar o nome da pessoa que foi credenciada a esse plano da clínica. Ok? Bom, até esse ponto, você estava organizando o seu plano. Então, quando você chega aqui, você tem tudo ele organizado. Tem o oficializador, tem as regras para entrar, as regras para poder usufruir do plano, tem os descontos que vão ser dados e a tabela diferenciada. Tudo dentro da sua margem de lucro calculada para que você tenha lucro em escala. Tá? Bom, agora está na hora de você espalhar essa notícia, de oferecer. E o primeiro local que eu acho interessante, que eu recomendo que seja interessante você começar a oferecer o seu plano, são nos parceiros. Tá? Eu já dei uma aula aqui, uma aula de formas de captação de pacientes, onde eu falo sobre parceiros, tá? Mas dando uma revisão básica. O que seriam os parceiros? É uma série de grupo de pessoas em que você vai fechar uma parceria, tá? Oferecer o serviço da sua clínica odontológica por uma condição diferenciada para aquele grupo de pessoas. Tá? E basicamente assim, teriam 5 tipos de parceiro de parcerias que você pode fechar. Primeiro, são parcerias com entidades, tá? Entidades que são associações, conselhos regionais, sindicatos e etc. São associações de pessoas vinculadas a categorias profissionais ou outros tipos de categoria, em que eles já estão acostumados a fechar esse tipo de parceria. Tá? Muitos deles já têm dentista, mas você aparece lá como mais uma das opções na região onde você está. Tá? Mas o importante é que quanto mais organizado for e mais claro ficar os benefícios seus em relação a essa parceria, mais chance tem deles poderem oferecer isso para os associados dele. Tá? É só você pensar o seguinte, se vier uma clínica lá falando que fecharam parceria, que é só dizer o nome, dizer que é de um determinado sindicato que tem desconto lá na sua clínica. E aí vem você, apresenta já tudo organizado, quais são as regras por escrito ali, quais são as regras para fazer parte do plano da clínica e tal, e apresenta uma carteirinha para cada um daqueles associados. Faz uma carteirinha para entregar em mãos. Qual dos dois fica mais sério, fica mais claros os benefícios? Tá? Assim parece que o trabalho é mais sério, eles vão tender a te indicar mais do que um outro que não está tão oficializado, tão sério assim. Outro tipo de parceria que pode ser feito são com empresas privadas. Tá? Para quem? Para os funcionários, muitas vezes para os próprios clientes dessa empresa, tá? E para os familiares desses funcionários. Tá? Outra coisa são serviços complementares a uma clínica odontológica. O que seriam serviços complementares? Uma clínica médica, uma clínica de fisioterapia, de nutrição, um centro de estética. São serviços que são complementares à odontologia. Então, um pode complementar o outro. Aí você forma uma rede de parceiros. Então, para aqueles pacientes, vocês trocam indicações e tem tabela diferenciada nos dois locais. Tá? Outro local são aquelas redes de parceiros. Existem aquelas redes que fazem parceria com diversos estabelecimentos, né? Farmácia, clínica odontológica, clínica médica, supermercado e tal. Uma série de parceiros, e ali eles têm acesso a uma tabela diferenciada nesses parceiros. Então você entra como mais uma opção desses. Então você tem algo já pronto, organizado, você pode entrar nessa rede de parceiros dele. E por último, as escolas. Né? As escolas onde você pode oferecer essa parceria e atender os alunos dessa escola, os pais, os familiares, os funcionários, etc. Então, basicamente, são esses 5 tipos de parceria que você pode fazer. Então, nesses 5 tipos, você pode buscar essas empresas, associações, escolas, incluídas nesses 5 tipos, e oferecer o seu plano para que eles possam aderir. Tá? Nesse caso, normalmente você vai oferecer o plano de forma gratuita para eles. Ou seja, eles indicam o paciente para você e você dá o plano.
Porque o objetivo do plano aqui não é ganhar dinheiro com o plano, e sim atrair pacientes. Então, você não precisa efetivamente ganhar dinheiro com isso. Se for 1 a 1, é interessante você cobrar alguma coisa, se for por paciente. Agora, quando é numa parceria desse tipo, aí você oferece de graça. Principalmente assim, se você chegar numa empresa e oferecer para cobrar, eles não vão aceitar. Eles vão aceitar se for um benefício para os funcionários deles e que não gere custo para a empresa nem para o funcionário. Tá? E só revisando, que eu já falei isso na aula de parceria, muito importante você procurar ver se não tem nenhum contato de algum conhecido nesses parceiros, para que você já chegue de portas abertas. E se não tem, vai assim mesmo, né, sem ter o contato, e procure gerar um relacionamento, criar um relacionamento com alguém lá dentro que tenha já uma influência de poder indicar os pacientes para uma clínica, e aí você gera um relacionamento com eles, e aí vocês vão fortalecendo essa relação. Tá? E visite esses parceiros pessoalmente mesmo para poder fechar essa parceria. Tá? Não, é melhor, na verdade, para mostrar credibilidade, que o papo seja realmente olho no olho, face a face. Tá? No mínimo, 50 parceiros. Tá? Já falei isso na aula de parceria. No mínimo 50 parceiros, por quê? Porque se você depositar todas as suas fichas em 1, 2 ou poucos parceiros, vai ser difícil você sentir o resultado disso. Porque eles não vão estar empenhados em enviar pacientes para você. Eles têm outras coisas para fazer. Então, se você tiver 50 parceiros, se cada um deles te der um por mês, você tem 50 novos pacientes por mês. Tá? Então, quanto mais parcerias você fizer, você já está com o plano pronto. Então, quanto mais parcerias você fizer, maior a chance você tem de poder receber pacientes desses parceiros. Então, é para ter uns 100 e poucos. Mais, o máximo que puder ter. Tá? Mas, no mínimo, lista 50 parceiros desses tipos de parcerias que eu acabei de citar aqui. Tá ok? Bom, após feita essa parte comercial com as parcerias, você vai também oferecer para os seus pacientes particulares, 1 a 1, aqueles que estiverem vindo na clínica. Não só para os particulares, você pode oferecer para os pacientes de convênio. Os pacientes de convênio que vêm na sua clínica, né, eu já comentei em outros vídeos que é interessante você ter convênio apenas para clínica geral, só para atrair o paciente, para fazer o paciente vir até a sua clínica. É como se fosse um investimento em publicidade, para fazer o paciente vir até a sua clínica e experimentar a sua proposta de valor, o seu atendimento. Tá? Então ofereça sua clínica geral. Se tiver outras coisas para fazer, normalmente ele tem, se tiver onlay para fazer, tratamento de canal, periodontia, prótese, implantes, etc. Aí você oferece esse seu plano da clínica, tá? Nessa tabela diferenciada. Aí o paciente do convênio, ele vai ter uma alternativa. Ele veio para fazer o convênio, não está cobrindo tudo, mas tem uma alternativa de ele fazer de uma forma diferenciada os restantes dos tratamentos através desse plano da própria clínica. Aí você pode oferecer para ele isso. Tá? Então é uma forma de fidelizar esse paciente também. Tá? Então aí você oferece 1 a 1. Se for o paciente particular, eu aconselho, como a gente tinha conversado em cima, estabelecer as regras do plano, você oferecer, não dar entrada fácil assim, ele oferecer alguma coisa, como eu tinha dado a ideia. Você para entrar no plano é o valor de uma limpeza, mas aí você já ganha limpeza gratuita, ou seja, você garante a venda de pelo menos uma limpeza para ele entrar no plano. Tá? O paciente do convênio, como ele já vai estar mais arredio, porque ele pensava que tudo estava incluído no convênio, você pode oferecer isso gratuitamente. Tem esse plano aqui, você pode entrar, a gente vai dar para você, já que você é do convênio, a gente dá a adesão gratuita para você no plano, tá? E você já pode ter acesso à tabela diferenciada. Tá? Então aí você já baixa a guarda dele, para você não vai estar custando muita coisa, porque é só o acesso à tabela diferenciada e você já conseguiu fidelizar mais um paciente. Então essa mais ou menos seria a estratégia para você poder vender 1 a 1 o plano para cada um dos seus pacientes particulares e de convênio. Tá? Bom, você estando com essa estratégia dos planos pronta,
é só colocar em prática e aos poucos, um a um, você ir aumentando a quantidade de pacientes que fazem parte desse plano próprio da clínica. Tá? Agora, à medida que isso vai crescendo, vão surgindo algumas questões que você precisa decidir. Tá? Principalmente em relação ao seu plano futuro com a clínica. Tá? Você pode ter um plano de crescer a clínica, ou você pode ter um plano de ficar só com a sua unidade e ter uma vida mais tranquila. Tá? Nada de errado com nenhuma das duas opções. É só uma questão de ponto de vista, de opção de escolha. Tá? O que vai acontecer? O plano, ele dando certo, ele pode começar a crescer e tomar boa parte da capacidade produtiva da sua clínica. Tá? Se ele toma boa parte da capacidade produtiva, ele esmaga e reduz muito a quantidade de tempo disponível para os pacientes particulares, aqueles que pagam o preço cheio dos tratamentos. E aí isso, quando chegando nesse ponto, pode limitar o faturamento da sua clínica. Porque você está tendo pacientes particulares para pagar o preço cheio, só que você está ocupando a sua clínica com os pacientes do seu plano próprio que pagam a tabela diferenciada. Então você limita o seu faturamento. Tá? Então, quando você chega nesse ponto, tá, você pode tomar algumas atitudes. Tá? Primeiro, se você decidiu ficar só com a sua clínica, você não quer crescer, você pode, aos poucos, começar a limitar a quantidade de horários disponíveis para esse plano. E começar a limitar o oferecimento desse plano. Aí você começa a ver, por exemplo, os parceiros que você tem, quais aqueles que mandam mais pacientes, aqueles que mandam menos, os que mandam menos você começa a cortar, você começa a eliminar, começa a desfazer a parceria, faz uma seleção das parcerias que são realmente interessantes para você. Assim você vai começando a diminuir a quantidade de pacientes vindo através desse plano. Né? Você pode reduzir o oferecimento desses parceiros, aliás, o oferecimento desse plano para os pacientes particulares, tá? E também aumentar os preços dos seus particulares. Você aumentando seus preços particulares, consequentemente, vai aumentar os preços do plano. Tá? E aí, algumas pessoas vão desistindo e você vai liberando espaço para o paciente particular. E por que ele viria? Porque o plano, ele foi um instrumento que você utilizou para poder facilitar o acesso das pessoas para conhecer a sua proposta de valor, a proposta de valor do seu atendimento odontológico, da sua clínica. Uma vez que eles experimentem e gostem, muitos deles não vão precisar do plano para fidelizar com você. Tá? Então, aí o plano começa a perder a importância dentro da clínica, porque vão começando a ser atraídos pacientes particulares. E aí, neste ponto, você pode começar a diminuir o oferecimento do plano e os horários, a porcentagem da capacidade produtiva da sua clínica que está sendo utilizado com esse plano. Tá? E aí, pouco a pouco, você vai diminuindo até um ponto que você não precise mais desse plano. Aí você atenda só pacientes particulares, aí você consolida a sua clínica totalmente em 100% em pacientes particulares pagando preço cheio. Tá? Porém, você pode ter um outro objetivo, você pode ter um objetivo de crescimento da sua clínica, tá? Através de montar outras unidades. Aí é interessante você manter o plano. Tá? Por quê? Porque assim que você esgota a capacidade produtiva de uma determinada unidade, você pode montar uma outra unidade e aí você usa o plano, né, que já deu certo, para encher a capacidade produtiva daquela outra unidade. Encheu aquela, aí você monta uma outra e vai enchendo. E aí você ganha em escala máxima. Aí os dois vão crescendo, o plano e as unidades produtivas. O plano atrai pacientes e as unidades produtivas atendem. Esgotou aquela, você monta mais outra e cresce o plano. E aí o plano vai alimentando cada uma das unidades. Tá? É uma forma de crescer. Tá? E muitas clínicas se utilizam dessa forma de crescer. Tá? E por isso que vai depender do seu objetivo. Mas mesmo assim, mesmo você crescendo a sua clínica, você utilizando o plano para crescer a sua clínica e montar mais unidades produtivas, eu aconselho que você mantenha uma proporção de 70% da sua capacidade produtiva para os planos e 30%
da sua capacidade produtiva para os pacientes particulares. Para você não perder aqueles pacientes particulares que vão pagar o preço cheio. Tá? E à medida que a clínica... E aí a mesma coisa, à medida que se você está crescendo a sua unidade, montou 2, 3, montou mais unidades, à medida que a própria marca vai crescendo e vai tendo credibilidade a própria marca vai atraindo por si só os pacientes, você pode começar a se desvincular do plano. Pode começar a diminuir o número de parceiros, pode começar a diminuir a capacidade produtiva que você destinou em cada uma das unidades para atender os planos, da mesma forma que fez que eu sugeri fazer quando você quer ficar com uma clínica só. Até o ponto de que a própria marca seja tá com tanta credibilidade que ela mesma atrai aos pacientes particulares e você fique com uma rede só de pacientes particulares. Tá? Falando assim parece ser rápido e fácil, mas não, isso é um processo longo, tá? Mas lógico, né, que tem uma lógica, tem uma linha lógica que você consegue perceber que se for bem feito esse trabalho, dá para fazer acontecer. Tá? Ou seja, o que foi essa aula até agora? Na verdade foi o estabelecimento de uma estratégia de captação de pacientes através do plano e como colocar essa estratégia para funcionar dentro de um objetivo principal, que é ou consolidar uma clínica só que eu tenho em pacientes particulares, ou crescer uma rede de clínicas com o plano ajudando a captar pacientes para cada uma das unidades novas que eu vou montando à medida que a captação de pacientes vai sendo efetiva e vai acontecendo. Tá? Esse é um desenho estratégico de um crescimento e consolidação de uma clínica odontológica como um negócio. Tá? Então, assim, o plano funciona. Você montar um plano próprio da clínica funciona, é interessante, tá? Porque você trabalha para si só, não trabalha para outros planos, tá? Tende a acelerar o crescimento, só que tem que estar atrelado a uma estratégia sua, a um objetivo seu com o seu negócio. Então, antes de montar qualquer plano, antes de começar a partir para esse tipo de alternativa, pense e reflita aonde você quer chegar com a sua clínica. Eu quero montar uma estrutura que funcione bem, seja lucrativa e que me dê uma vida confortável e eu não quero me incomodar com mais nada, eu quero ficar só com essa unidade, ou eu quero crescer, eu quero ter mais unidades, eu quero ter uma rede, eu quero ter uma rede de franquias, seja lá qual for o tamanho do seu sonho. Tá? É muito importante você definir isso para poder encaminhar e moldar a sua estratégia, nesse caso, nessa estratégia da construção de um plano odontológico, próprio da clínica, para você moldar ela para que ela funcione, para que ela dê certo. E aí você saber a hora de modificá-la à medida que o negócio vai crescendo e vão surgindo novas questões a serem pensadas. Tá? Para te ajudar a pensar nessa reflexão, você tem que ter uma coisa em mente. Crescer é muito bom, só que à medida que você cresce, mais questões aparecem para você refletir, pensar e resolver. Tá? Então você tem que estar disposto a isso. Se você quer ver uma vida mais tranquila, mais sossegada, sem se envolver tanto, aí monta uma unidade só, consolida a sua unidade e vai ser feliz. Tá? Mas as pessoas têm objetivos diferentes e essas ferramentas podem ser utilizadas para ambos os objetivos. Tá ok? Bom, era isso que eu tinha para dizer. Essa é uma ferramenta que funciona muito bem. Tá? E espero que isso possa te ajudar, essa aula possa ter clareado na sua mente como você pode montar a sua clínica odontológica, o plano da sua clínica odontológica. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 videoaulas que complementam essa aqui. Tá? A primeira é a formação do preço, né, como você vai utilizar aquela planilha de Excel que eu disponibilizei gratuitamente para você, que funciona como uma calculadora de procedimentos odontológicos. Vou deixar a videoaula que explica ela, e nessa videoaula tem o link para baixar essa calculadora odontológica. E vou deixar também uma videoaula sobre captação de pacientes, sobre estratégias de captação de pacientes, tá? Onde eu falo bastante ali mais profundamente sobre parcerias, e ali você pode entender direitinho como que faz para
construir o relacionamento e fazer funcionar essa rede de parceiros. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.